de Atos é conhecido amplamente entre os irmãos como Atos dos Apóstolos, mas também carrega consigo o título de Atos do Espírito Santo, porque por toda parte, em cada detalhe, nós percebemos a notável e distinta presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também da vida da igreja primitiva. O Espírito Santo está do começo ao fim sendo mencionado, agindo, instruindo, capacitando, libertando, curando, operando. Aqui, acolá, nós vemos que os apóstolos e os primeiros cristãos dessa geração, dessa primeira geração de crentes, de cristãos aqui do Novo Testamento, eles tiveram uma distinta experiência com o Espírito Santo. E é baseado nessa referência, é baseado nesse parâmetro, nesta baliza, que eu também, pelo Espírito Santo, vos convoco para fazer um parâmetro, para nos olharmos a partir do exemplo, para nos depararmos a partir do paradigma, do modelo de atuação do Espírito Santo e da maneira como os cristãos desta geração de Atos, como que esta geração pautou a sua vida e se relacionou com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. No capítulo 15 é o capítulo que relata a primeiro concílio, chamado de Concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reúnem para decidir sobre como que seria colocado aos gentios as imposições do cumprimento das exigências da lei. Que requisitos eles deveriam seguir? Ali havia um impasse, porque o livro de Atos também é um livro transicional. Ele é uma transição da antiga para a nova aliança e também é uma transição do povo judeu para uma transição de uma situação em que o evangelho, à primeira vista, no primeiro momento foi pregado para o povo judeu, e agora o Espírito de Deus e o Senhor está incluindo o povo gentil, o povo não judeu. E como é que se dá esta mudança? Como é que se dá este movimento? Isso tudo gerou uma questão no seio dos apóstolos, uma controvérsia, uma polêmica, uma divergência de opiniões. E esta divergência de opiniões precisava ser resolvida, precisava ser dirimida, para que eles chegassem num consenso, num concílio de ideias. E aqui estão, agora no capítulo 15, os apóstolos, os líderes da igreja, sem uma definição clara, direta, de como tratar os gentios, sem trazê-los para o judaísmo, tratar o gentil como gentil, como aplicar o evangelho em sua natureza universal, não na sua natureza provinciana, bairrista, circunscrita à cultura e aos valores de Israel, mas como aplicar o evangelho e sua essência para o povo não judeu, para o povo gentílico. E aqui nós temos eles estão diante de um impasse, estão diante de uma controvérsia, estão diante de uma divergência de ideias,
e cada um aqui está reunido, e a solução está no texto em que nós lemos. Solução está aqui no texto em que nós lemos. Pareceu bem ao Espírito. Este é o momento áureo. Este é o momento maravilhoso. Este é o momento crucial aqui dessa situação em que está sendo resolvida. Louvado seja Deus. E é aqui que eu quero me deparar com os irmãos. Quero refletir nessa passagem. Quero mastigar com vocês essa passagem. Quero cravar no meu coração, porque essa é uma passagem que me inquieta. Essa é uma passagem que me instiga. Essa é uma passagem que me comove. Por quê? Porque há muitos caminhos para chegar numa solução. Há muitos caminhos para chegar numa resposta. Há muitas maneiras de resolver um problema. Há muitas propostas. Há muitas vozes que falam. Há muitas opiniões. Há muitos modos de se tratar uma situação, mas aqui nós estamos diante do texto em que os apóstolos, santos apóstolos, estão reunidos. Está aqui os homens mais gabaritados. Quem imagina só, irmãos, um concílio direto dos apóstolos de Cristo. Está ali, cada um deles, reunidos na presença de Deus. Está aqui Tiago, o irmão do Senhor. Está aqui Pedro. Está aqui o Barnabé. Está aqui o Paulo. Olha, Paulo, doutor, teólogo. Está aqui, Paulo é teólogo. Está aqui os líderes proeminentes, a elite, a cúria, os maiorais da igreja primitiva estão aqui reunidos. Mas mesmo esses homens de elevado cunho espiritual, mesmo estes homens de elevada experiência, de uma larga experiência com o ministério e com o próprio Senhor Jesus em vida, eles mesmos, diante da situação, todos eles estão aqui. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Essa aqui é a passagem. Pareceu bem ao Espírito Santo. Se pareceu bem ao Espírito Santo é porque tem coisas que parecem mal ao Espírito Santo. Tem coisas que aborrecem o Espírito Santo. Tem coisas que desagradam o Espírito Santo. Tem coisas que desabonam o Espírito Santo. Tem situações que alijam o Espírito Santo, que despreza o Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa, não como uma energia fluida, não como uma energia impessoal, mas como a pessoa divina, designada pelo próprio Deus, porque Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre.
o espírito da verdade, não o espírito da mentira, não o espírito dúbio, não o espírito do engano, não o espírito da covardia, não o espírito dos interesses próprios, não os espíritos cobiçadores, o espírito da verdade. Aleluia, o qual o Pai enviará. Aleluia, glória a Jesus. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Jesus falou, ele não falará de si mesmo. O ministério do Espírito Santo na igreja. Por que tem até um autor, um teólogo, Francis Schaeffer, ele escreveu um livro, tem um título do livro do Francis Schaeffer, O Deus Esquecido. Não sei se alguém de vocês aqui já leu. O Deus Esquecido, porque muitas vezes ao longo da história, o Espírito Santo, ele trabalha de maneira imperceptível. Porque o papel do Espírito Santo não é falar dele mesmo. O papel do Espírito Santo não é fazer uma autoproclamação. O papel do Espírito Santo não é se auto-intitular. O papel do Espírito Santo, ele não veio para falar dele, ele veio para falar de Jesus. Você quer ver uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, é quando ela passa o tempo todo falando dela, do que ela fez, do que ela é, da sua opinião, dos seus pareceres pessoais. Mas o Espírito Santo não veio para falar dele, o Espírito Santo não veio para engrandecer o homem, o Espírito Santo tem uma missão na terra, encher os crentes, para que esses crentes proclamem Jesus Cristo. Jesus disse assim, e ele me glorificará. O Espírito Santo, quando ele vier, ele vai me glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra referência, uma outra baliza, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é que ele não tem dificuldade para glorificar Jesus. Porque o mover do Espírito na alma e no interior, no homem interior do crente, é incentivá-lo, é motivá-lo, é estimulá-lo, é fortalecê-lo para glorificar a Jesus. Ele me glorificará. Aleluia. Ele me glorificará. A própria Bíblia diz em 1 de Coríntios, no capítulo 12, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Para dizer que Jesus é o Senhor, precisa do Espírito. Para reconhecer o senhorio de Jesus, precisa da ação do Espírito, da presença do Espírito, da direção do Espírito, da inspiração do Espírito, da graça do Espírito. Agora, a minha conduta, a conduta dos apóstolos nos ensina. A conduta dos apóstolos nos referencia. A conduta dos apóstolos nos instrui nessa noite, porque os apóstolos, eles estavam diante de uma questão, eles estavam diante de uma circunstância, eles precisavam tomar uma decisão, mas o parecer do Espírito Santo não é um parecer fútil, não é um parecer trivial, mas é o parecer do Espírito Santo que vai ser decisivo para que eu tome as minhas decisões. É o parecer do Espírito Santo. Muitas pessoas tomam decisão baseada na opinião alheia, vão pela cabeça dos outros. Tem até a gente fala, você não é piolho para ir pela cabeça dos outros, rapaz? Mas tem gente que parece piolho, vive andando pela cabeça dos outros.
Pelo amor de Deus, irmão, nós não andamos por opinião. Nós não andamos por modismos. Olha que desculpa, olha que argumento. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É porque está todo mundo fazendo que nós também iremos fazer? É porque agora é o novo mote, é a nova onda, é o novo momento que nós também iremos no embalo, vamos embarcar em qualquer movimento por aí? Não. Como é que nós vamos pautar a nossa vida? Da mesma maneira que os apóstolos o fez. Da mesma maneira que os apóstolos o fez. Pareceu bem ao Espírito. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles é caminho de morte. Louvado seja Deus, parece que é bom, parece que está ok, parece que não tem nada a ver, parece que está tudo certo, mas o final deles é caminho de morte, porque a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja dinâmica, que pregava o evangelho, missionária, sacudida pelo Espírito Santo, porque ela estava não interessada no parecer de A ou de B, mas ela estava interessada no parecer do Espírito Santo. Eu vou ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Por isso que em outra parte a Bíblia nos diz: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Glória a Deus. No livro de Atos, no livro de Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem. Lamassuri me canta, labacandarabagai. O Espírito e a noiva dizem. Eu fico assim, eu fico impactado. Eu fico renovado, eu fico sensível, emocionado de ouvir uma palavra tão linda dessa. O Espírito e a noiva dizem. Sabe por quê? Porque o Espírito e a noiva é assim, ó. O Espírito e a noiva estão em comunhão. O Espírito e a noiva estão entrosados. O Espírito e a noiva não andam divorciado, não. O Espírito e a noiva não andam um para lá e outro para cá, não. O Espírito e a noiva não andam cada um para um lado, puxando para um lado, não. O Espírito e a noiva dizem: vem, aleluia. É a igreja dizendo: vem Jesus. E o Espírito Santo fala: vem Jesus. Vem Jesus. É por isso que o Espírito Santo e a noiva estão em conjunto, par e passo, no mesmo sincronismo, aguardando a volta de Jesus Cristo por meio do arrebatamento. O Espírito vai levar a igreja, e a igreja dizendo: vem, e o Espírito vem. Quando a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem, significa que o Espírito e a noiva falam a mesma língua. O Espírito e a noiva falam o mesmo vocabulário. O Espírito e a noiva falam a mesma palavra. O Espírito e a noiva estão em concordância, estão em harmonia, estão concatenados no mesmo propósito. Quem é que está sentindo Jesus aqui nesse lugar? Aleluia. Glórias a Jesus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem primeiro ao Espírito Santo. Se for bom para o Espírito Santo, então é bom para mim. Espírito Santo mora em você, meu irmão. O Espírito Santo mora em você para não te deixar errar. O Espírito Santo mora em você para não te deixar pecar. O Espírito Santo mora em você para não te deixar desviar. O Espírito Santo mora em você para te guardar do pecado, para te guardar do mal, para te proteger do inimigo. A unção de Deus está sobre a tua vida.
Irmãos, imagina os 12 apóstolos. Eu não sei se os 12 tinham a mesma ideia. Eu não sei se os 12 tinham a mesma ideia. Parece que não. Nem todos os 12 pensavam do mesmo jeito. Nós não somos obrigados a pensar do mesmo jeito. Você acha que os 12 apóstolos concordavam em tudo? Você acha que todos eles tinham a mesma opinião, o mesmo parecer? Não. Eles não tinham o mesmo parecer. Eles não tinham a mesma opinião. Entre o colégio apostólico havia diferenças. Mas o que são as nossas diferenças ante o parecer do Espírito Santo? Você pode ter a tua ideia. Eu tenho a minha ideia. Eu tenho a minha opinião. Cada cabeça uma sentença, não é assim que diz? Eu tenho os meus sentimentos. Eu tenho os meus... Eu tenho as minhas próprias ideias. Eu tenho o meu julgamento. Cada um aqui faz um julgamento. Mas os apóstolos se curvaram perante o parecer do Espírito Santo. Se é bom para o Espírito, é bom para nós. Se é bom para o Espírito, é bom para a igreja. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por quê? Porque lá na igreja de Laodiceia, Jesus estava para o lado de fora. Jesus estava para o lado de fora. Eles foram assumindo o controle. Eles foram tomando as suas próprias decisões. Eles foram determinando por eles mesmos. E conforme eles foram fazendo isso, Jesus foi sendo colocado de canto. Jesus foi sendo colocado de lado. Jesus foi sendo colocado em desprezo. E quando menos pensou que não, estava do lado de fora. E de porta trancada, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Agora preste atenção. Quando Jesus ressuscita e visita os discípulos que estavam reunidos dentro de um cenáculo, a Bíblia diz que ele entra com as portas fechadas. Ele entra com a porta fechada e comparece no meio dos discípulos e mostra ali que ele estava vivo e prova ainda sua ressurreição, mostrando sinais nas suas mãos. Mas para a igreja de Laodiceia, as portas estão fechadas, mas ele não entra, mesmo tendo poder de entrar. Ele não entra, mesmo tendo plena condição de entrar. Meu amigo, meu irmão, louvado seja Deus. Se em algum momento você colocou Jesus de lado, então faça o favor de abrir a porta para ele entrar, porque ele não vai arrombar essa porta não. Resolve isso. Resolve isso na tua vida. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Louvado seja Deus. O parecer do Espírito supera todas as opiniões aqui. Todo o nosso achismo, tudo que a gente pode pensar, arrazoar entre nós, se não tiver o parecer do Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.
Se quisermos viver uma vida bem-sucedida, glória a Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Lamassuri me canto e de labasturi me canta, labacandarabagai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ramanabacandarabanabasuri me canta, labacandarabagai. Enquanto você estiver insistindo em fazer prevalecer, o Espírito Santo é muito respeitador. O Espírito Santo não age com violência. O Espírito não age com estupidez. O Espírito não age a fórceps. Por isso que a Bíblia diz, não por força nem por violência. O Espírito não vai entrar quebrando tudo não, irmão. Pode parar com essa ideia. O poder de Deus é um poder silencioso. Louvado seja Deus, sorrateiro, delicado, gentil, sóbrio. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito não age com arrogância. O Espírito não age com altivez. O Espírito não age com estupidez. O Espírito não age dando vazão, estímulos à carne. Louvado seja Deus, o Espírito. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, mas o mesmo Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Até para orar nós somos ineficazes. Até para orar nós somos impróprios. Não há palavras em nós, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Nós temos uma dependência do Espírito Santo. Diga a Ele, abra o teu coração a Ele, declare a tua dependência. Procure saber o parecer, Ele está em você, meu irmão. Um dia você nasceu de novo, quando você ergueu a tua mão. Um dia você nasceu de novo, ao levantar a mão. E quando você levantou a mão, o ato de levantar a mão já não foi obra tua. O ato de levantar a mão foi obra dele. Foi a operação dele. Foi a iluminação dele. Foi a revelação dele. Foi o convencimento dele. Foi a persuasão dele na tua vida, que plantou em você, que enxertou em você a palavra. Aleluia! Nós nascemos espiritualmente. E quando Ele te salvou, Ele também te selou. Para que todos no céu, na terra e embaixo na terra soubesse que você pertence a Ele. Louvado seja Deus. Ele te selou para o dia da redenção.
Você está selado pelo Espírito para o dia da redenção. Glória a Deus. O crente só perde a salvação se ele abrir mão da salvação. Se ele abrir mão da salvação. Porque nós somos selados, nós não conquistamos salvação. Não somos nós que nos salvamos. Nós somos salvos por Ele. E Ele nos selou. Louvado seja o nome de Jesus. Você está selado para a salvação. E Ele também deu o penhor do Espírito. Colocou o Espírito em nós como penhor. O que é o penhor? É a garantia, é o pagamento da primeira parcela. É a garantia de que cada uma das promessas, como é que eu sei que as promessas se cumprirão na minha vida? Por causa do penhor. É o penhor que nos dá certeza. É o penhor que nos dá convicção. É o penhor que nos dá a garantia. A plena garantia de que o negócio é seguro. O negócio é seguro, o negócio não oscila. O mundo dos homens oscilam para cima e para baixo. A economia, ora está em cima, ora está embaixo. A política, ora está em cima, ora está embaixo. As circunstâncias dos homens são voláteis. Mas o negócio de Deus em nós é seguro e perene. Louvado seja o nome de Jesus. Pareceu bem ao Espírito. Glória a Deus. E a nós. Hoje em dia tem pessoas que estão preocupadas com ele. E aí? Não, para mim tá bom. E para Deus? Isso aí a gente vê depois. Depois Deus acerta. Quero saber se essa dupla confirmação pareceu bem é de Deus. Estou dentro. A gente não embarca em qualquer coisa para depois ver que é de Deus, não, irmão. A nossa vida não é uma aventura. Você não está aqui para aventurar. Você não está aqui para fazer uma tentativa de erro e de acerto, não. Vamos aqui para ver se o negócio vai dar certo. Vamos ver no que dá. Não tem nada do que dá aqui não. Você recebe o Espírito Santo na tua vida. E é ao mesmo tempo a convicção pétrea. Eu conto aí para alguns irmãos, quando eu me entreguei a Jesus com 14 anos de idade, eu estava voltando da igreja para minha casa de a pé. E naquela época quase ninguém tinha carro. E o pastor também estava voltando, o pastor da igreja estava voltando. Era um domingo, depois do culto. Tinha uns 2 meses que eu estava na igreja. E o pastor voltando de a pé, nós passando ali, perto, já chegando perto de um colégio chamado Euclides da Cunha. O pastor Marcos do nosso lado. Ele estava de bicicleta e nós estávamos de a pé. Ele desceu, apiou da bicicleta e andando com a gente, falou: vocês já estão há 2 meses na igreja? Vocês estão contentes? E perguntando, conversando ali, o pastor e nós novo convertido, eu e um amigo meu que tinha aceitado Jesus também, com 1 semana de diferença, chamado Fábio. E nós falamos para ele: olha, nós estamos muito contentes, a nossa vida está mudando. Ele falou: e então vai mudar mais ainda quando vocês forem batizados com o Espírito Santo. Eu falei: o que é isso? Aí ele começou a explicar: o batismo que vocês agora que estão na igreja, que aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a morar em vocês. Vocês não sentem a presença de Deus quando você vai na igreja? Então isso é o Espírito Santo. Ele dando aquelas explicações para nós. Então vocês estão selados pelo Espírito Santo, agora ele habita em vocês. E ele fala com vocês, ele atua na vida de vocês de uma forma muito especial. E a gente ali olhando, boca aberta, ouvindo aquelas coisas. Ele falou: e tem mais uma coisa. Ele falou: o quê? O batismo no Espírito Santo. O que é isso? É revestimento de poder, rapaz. Pastor. E como faz para receber? Tem que buscar. Tem que buscar, então vai.
E como faz para buscar? Então, quando você chegar no culto, você não fica olhando para quem veio com roupa nova, com roupa velha, quem está de sapato novo, sapato velho, não. Quem é rico, quem é pobre. Você chega na igreja e começa a dar glória. Glorifica, busca a Deus. E vai dando lugar. Ele falou assim, vai dando lugar. Você vai permitindo que Deus vai fazer a obra completa na vida de vocês. E Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo ainda. Quando o Espírito Santo manifestar em vocês, vocês vão pegar fogo. Mas e aí? Mas fica tranquilo que esse fogo é o fogo da sarça. Que sarça? A sarça de Moisés. Você nunca viu falar da sarça de Moisés? Fala, não, nunca vi. Então a sarça de Moisés, lá na Bíblia, ela ardia em fogo, mas não se consumia. É o fogo purificador do Espírito Santo. Meu Deus! Ele falou, então agora no sábado da Santa Ceia, depois do culto da ceia, às 11 horas da noite, vai ter um culto de vigília. Vigília? O que é isso? Vigília é orar de madrugada. Falei, eu quero ir nesse negócio. Acabou o culto, ficamos todo mundo ansioso. O coração chegava a sair para fora assim, aquela ansiedade, aquela expectativa. Eu quero receber. E aí eu fui para o culto, foi eu e o Fabinho, nós fomos para o culto lá da vigília, na oficina do irmão Rubens, que eu já contei para vocês. Dobramos o joelho e começamos a orar, e buscar a Deus, e os irmãos orando e tal, e aquela coisa. E daqui a pouco Jesus batizou o Fábio com o Espírito Santo. Batizou o Fábio com o Espírito Santo, e de uma forma tão maravilhosa. E ao mesmo tempo que foi batizado com o Espírito Santo, o Fábio começou a profetizar. E quando o Fábio profetizava, ele falava coisas lindas, assim, maravilhosíssimas. Eu ficava assim admirado, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo. E fiquei com aquela tristeza, com aquela pontinha de tristeza, e até com aquela pontinha de ciúme. Por que o Fábio foi e eu não fui? Fiquei assim meio, sabe? E eu, rapaz, e você recebeu aí no sábado. Isso foi no sábado, na madrugada do sábado. No domingo de manhã, crente é tudo doido mesmo. No domingo à tarde, na hora do almoço, tinha um almoço na casa do irmão, lá no IP. E depois tinha um culto ar livre. E aí, quando começou o culto ar livre, o Fábio começou a falar em línguas. No meio do culto, assim. Eu olhava assim, eu falava, rapaz, eu preciso receber também essa bênção. E aí, o pastor falou, não desiste não, Marcos. Porque na ceia do mês que vem vai ter outra vigília. E aí a gente vai na vigília. Isso foi setembro de 1991. No outro mês nós fomos na vigília. E eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração. E quando foi 2:30 da madrugada, eu senti o fogo de Deus descer assim sobre a minha cabeça. E me canta, Lamanabassuri me canta. Lamassuri me canta, E quando eu abri a minha boca, ao invés de falar a língua portuguesa igual a gente é acostumado a fazer, eu comecei a falar em línguas pela primeira vez. Eu senti aquele fogo na cabeça, aos pés, assim, subindo e descendo, aquele fogo. E como eu estou contando isso para falar do penhor, porque naquele dia em que Jesus me batizou com o Espírito e com fogo, quando eu tinha 14 anos de idade, eu passei a saber que Ele tinha uma chamada pastoral na minha vida, que eu ia ser pastor. Naquele dia, eu não sabia como, nem quando, nem de que jeito ia acontecer, mas eu sabia que eu ia ser pastor, que eu estaria à frente de rebanho. E o Espírito Santo me guiou até aqui para estar com vocês na presença do Senhor.